Esse é o Eminência e nesse vídeo a gente vai falar da estreia da terceira temporada de One Punch Man. E como vocês devem lembrar, eu fiz um vídeo falando sobre justamente a preocupação, que a gente estava tendo com relação à qualidade visual dessa temporada. E será que eles entregaram? E como é que será que foi? Vocês assistiram? Bom, se vocês já assistiram, vocês já sabem a resposta, né? Então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre como foi essa estreia, esse primeiro episódio aqui. Eu peguei esse post aqui, essa thread da Sakuga One, e inclusive eu recomendo demais, tá? O perfil deles, se vocês não seguem aí, eu recomendo porque eles fazem uns posts, assim, insanos de bom, assim, uma qualidade extrema no conteúdo. E eu recomendo demais, eu peguei justamente esse post porque eles explicaram aqui direitinho, né? Os pontos que eu quero ilustrar nesse vídeo, né? O porquê desse primeiro episódio não ter sido bom e o que mostra, né, que provavelmente essa temporada vai ser bem conturbada e fraca. Então, vamos por partes, né? Se vocês assistiram, eu quero também que vocês deixem nos comentários aí o que vocês acharam. Mas aqui a gente vai falar mais da parte técnica, tá? Não é nem da parte de gostar ou não, de aproveitamento, né, enjoyment, né? A gente vai falar mais da parte técnica. Que foi o que eles focaram aqui, né? Teve muita gente eu já adianto que muita gente gostou. Tem alguns fãs de One Punch Man que estão elogiando aqui, que foi um início sólido e tal, que curtiram a animação da opening. A opening, de fato, tá bem bonita. Se eu não me engano, é essa aqui. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu não posso ficar passando o vídeo aqui, mas eu vou tentar mostrar umas partes. Porque a opening ficou bem legal mesmo. Eu curti bastante a opening. Tirar o som. E teve bastante animação. Teve bastante... Assim, não é a melhor opening do mundo, né? Mas eu acho que pro contexto, assim, da série... os closes. O contexto da série da terceira temporada, eu acho que a opening foi legal, tá? A música bem legal também. Ela é com o Jam, eu acho, né? Jam Project. Foi com o Baby Metal, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Ver se aparece, mas acho que é isso mesmo. A música também é sensacional. Então, recomendo aí para vocês ouvirem, se vocês não ouviram ainda. Agora a questão da animação e da arte. A arte é aquele padrão que a gente já sabia, né? A arte em si, assim, os traços, o desenho, a arte em si, ela não é ruim, é bonita, é One Punch Man, mesma coisa. O problema tá na animação e em alguns outros pontos que a gente vai comentar aqui. Então vamos lá, eles começaram aqui falando a ficha técnica, né? Shinpei Nagai, novo diretor da série, comando de storyboard, ou quase isso, né? Já tinha sido mencionado nas expectativas para a temporada que Nagai nos últimos anos não vem fazendo boards completos para seus episódios. E esse é o caso. Então, ou seja, é o diretor que já não vinha fazendo isso e continua não fazendo, né? Isso não era uma surpresa, já era de se esperar. E o que acontece? Para essa estreia, Nagai assumiu os storyboards, mas precisou da ajuda de 2 artistas terceirizados da empresa Hachiko Lab. E nenhum deles tem créditos em anime antes desses. Ou seja, foi a estreia dos caras no primeiro episódio da terceira temporada de uma obra importante como One Punch Man. E Hirose, que nunca fez um storyboard antes. Ele fala dos créditos, beleza. É ótimo que Nagai receba ajuda caso ele precise, já que a união faz a força. Porém, ele está recebendo apoio de pessoas com menos experiência que ele, sendo que ele mesmo não tem muita para demandas de One Punch Man. É o que eu acabei de falar, né? Entra em mais um ponto que eu mencionei antes, falta de contatos. O que o pessoal já tinha falado antes, né? Que esse diretor, esse estúdio como um todo, aparentemente não tem muito contato na indústria. Então, eles não conseguem terceirizar isso de uma forma eficiente, né? Sendo que muitos estúdios já fazem isso de forma mais eficiente, conseguem terceirizar alguns trabalhos mais manuais, né? Tipo, eu não sei tecnicamente dar um exemplo a vocês, mas é terceirização, né? Você delegar para alguém um trabalho que não é artístico, é técnico, né? Que qualquer um pode fazer. O episódio foi dirigido por Miyuki Shida, que já trabalhou para One Punch Man na temporada anterior. É difícil avaliar o trabalho dela aqui, considerando o quão ruim é o storyboard. Mas ela é uma ex-artista de cores, e podemos ver muita utilização de cores em vários momentos do episódio, Ou seja, esse episódio, ele mostra bastante isso, né? A diferença que a gente tem da capacidade de um artista quando ele está limitado a um storyboard ou a uma técnica de um diretor ruim, digamos assim, né? Como eu falei, eu não quero criticar o diretor aqui e jogar lama no serviço dele, mas a gente tem que ser sincero, a gente tem que falar que a direção não tá boa.
Mas essa artista aqui, mesmo com as dificuldades, ela consegue se destacar no que ela é boa, né? Você vê no coloring, em algumas cenas mais impactantes, ela cumpre o que ela precisa cumprir. Ela faz o papel dela. Então voltamos para o grande problema desse episódio, o storyboard. Ou a falta dele. Já era algo esperado, mas desastrosamente toda essa estreia se resume a basicamente uma cópia 1:1 do mangá. Inspiração artística? Criatividade? Não. Apenas uma cópia sem inspiração do original. E foi mais ou menos o que eu tinha falado no meu vídeo lá de One Punch Man, né? Que eu expliquei já falando lá dos temores dos fãs. Ou seja, aqui mostra, ó, painel por painel. Os caras não inovaram em nada. O que, na minha opinião, é um erro tremendo. Porque, como eu falo, eu gosto de preservar a intenção do autor. Mas, como eu sempre digo também, preservar a intenção do autor não é você fazer adaptação 1:1. Muito pelo contrário. Pra mim, na minha concepção de uma adaptação, o ideal é que você sempre acrescente, que você expanda o trabalho e nunca diminua o limite. Porque você tá, querendo ou não, traduzindo uma obra de uma mídia que é um mangá, papel e caneta, para o audiovisual, que abre muitas portas, as possibilidades são infinitas. Você tem cores, você tem movimento, você tem som, você tem muito mais possibilidade de fazer as coisas. Justamente por isso que você deve sim inovar para mais, para melhor. Nunca para menos, né? E aqueles, eu prefiro só colorir, parece que isso aqui é um coloring do mangá. Em formato de apresentação. É triste, cara, mas sinceramente é isso que parece. Porque assim, o que eu imaginaria pra uma estreia? Aí vocês podem estar falando, você tá criticando aí, mas é fácil falar, eu quero ver você fazer. Assim, eu não tenho competência técnica pra fazer isso. O que eu tenho como consumidor, né, como um admirador de animes e de obras, eu posso passar a minha ideia do que seria interessante pra mim. O que eu vejo que seria interessante pra um primeiro episódio de um anime grande, ou pra qualquer anime, é você mostrar o potencial daquela série para você instigar as pessoas a quererem assistir. É você chamar a atenção para os pontos positivos da obra para você atrair espectadores, atrair mais, agradar os fãs e atrair mais fãs. Por exemplo, One Punch Man. O forte de One Punch Man são as lutas, são a ação, são os personagens carismáticos. Então o que você poderia fazer no primeiro episódio para você exaltar isso? Você pode fazer várias coisas, você pode fazer um foreshadowing, você pode começar mostrando uma luta que vai acontecer no futuro, mas já pode dar um pedacinho dela já para iniciar, mostrando o que vai acontecer. Você pode colocar ali interações a mais, você pode fazer os personagens, por exemplo, a menininha aqui, que é uma das mais famosas, você pode colocar ela em outras situações que você não viu no mangá, colocar um fanservice extra, colocar... fanservice não no sentido de eti, tá? Eu tô falando fanservice em qualquer sentido. Você pode colocar situações que valorizem os fãs, que mostrem que você está preocupado em expandir o trabalho. Interações novas, sabe? Um lado novo. Sei lá, podia colocar a cena do... A gente vai chegar lá, mas... O Saitama tava na casa dele com todo mundo lá depois da batalha. E tipo assim... eles só apareceram lá, tá ligado? Não mostrou nada. Como que eles foram para lá, o que aconteceu depois. Não, só tá todo mundo lá quebrado, descansando. Poderiam ter colocado uma cena deles indo pra casa, eles sofrendo lá no campo de batalha depois da batalha. Sabe, existem inúmeras coisas que vocês poderiam fazer e que não cabe a mim, porque, como eu disse, não é minha área, né? Eu não sou profissional disso, eu não sou a pessoa mais tecnicamente apta pra falar disso. Mas, como eu disse, são ideias que eu tenho só de pensar como espectador e também como escritor, né? Como eu escrevo, eu pensaria em escrever dessa forma se eu fosse escrever. Eu pensaria em tentar fazer um foreshadowing, tentar instigar coisas interessantes que já existem na obra pra prender a atenção, pra incentivar as pessoas a continuarem assistindo, né? E lógico, fazendo isso de forma bem feita. E aqui a gente tem a continuação, né? É tudo do mesmo, da forma menos interessante possível. Apenas um mangá colorido na tela, que eu falei, né? É um mangá coloring, com alguma animação na boca dos personagens. É isso que é o problema. Se você fosse só 1:1, bem feito, eu acho que não seria tão terrível. Mas o problema é que você vê que tá sendo feito com uma má vontade, sabe? Eu não sei nem se é má vontade a palavra, mas com uma falta de capacidade técnica. Porque os personagens, eles nem se mexer, eles se mexem. O máximo que eles estão fazendo é mexer a boca. E bem mal, diga-se de passagem, que eu vi umas 2 ou 3 cenas ali que a boca nem estava sincronizada com a dublagem. É tão sem criatividade automática que eles copiam até a forma como o mangá é diagramado. Ou seja, a diagramação é isso aqui, ó. Um quadrinho, 2 quadrinhos, 3 quadrinhos. A diagramação foi essa. E copiaram exatamente igual. Mas, Iago,
O anime pode adaptar... Iago é o, é o ADM aqui, né? O anime pode adaptar o mangá, então ele tem que ser igual... Ele não tem que ser igual. Não, ele tem que ser igual ao seu bobo. Sim, ele deveria adaptar. Mas animes e mangá tem forma diferente de mostrar movimento, foi o que eu falei. A adaptação você tá expandindo porque ela te dá possibilidades que o meio original não tem. Você não tem movimento, não tem musiquinha no mangá. Já pensou se você conseguisse ler um mangá com musiquinha interativa lá, com dublagem? Ia ser legal, né? Mas não é assim. E aqui não, ó. Aqui a gente tem só a mais do mesmo, ó. Mexendo a boquinha e dando um zoom, tá vendo? Isso prejudica as cenas, pois isso tira o sentido da direção. Aqui o Garou, ele está bravo. Em seguida, vai vestir uma roupa no mangá. Você entende que ele vestiu enquanto pensava. Você concluiu o movimento no mangá na sua mente. No anime, o garoto tem que fazer uma pose, né? Ou seja, esse é um exemplo bizarro. Porque assim, é um exemplo que o mangá supera a adaptação. No mangá, você lê isso aqui, você imagina ele vestindo a roupa. Entende? Você cria... quando a gente lê um mangá ou um livro, qualquer coisa, a gente tem o hábito, como seres humanos, né? A gente tem o hábito de imaginar aquela cena acontecendo na nossa cabeça. A gente lê isso aqui, ele vestindo a roupa, a gente imagina ele vestindo a roupa. E aqui na adaptação, no anime, em vez de eles colocaram ele de fato vestindo a roupa, não. Deixaram ele parado. Ele só veste a roupa no final. É estranho, né? Fica até meio estranho. E aí tem essa cena aqui, né? A pior cena do episódio também está presa nessa estrutura. A questão aqui é que, obviamente, eles não conseguem replicar a magnitude da arte de Murata só tentando copiar o que está no mangá. Logo, esses ângulos complexos não funcionam em uma produção fraca em animação storyboard. É um negócio, né? Eles não conseguem chegar perto do nível da arte original. Porque na arte original, uma cena estática passa muito impacto. Você consegue ter o contexto e o impacto daquilo. Mas no mangá... Olha como é que ficou essa cena aqui, ó. Eu juro pra vocês. É 18 fucking segundos dele andando só. É isso. Tipo assim, isso não tem impacto nenhum. Isso aqui é melhor você nem fazer, tá ligado? É o que eu penso. E até mesmo quando o storyboard tenta colocar suas próprias ideias e realmente adaptar, o resultado fica muito pior. O enquadramento e desenhos do Murata são muito superiores. Logo, se faz igual, fica ruim. Se tenta fazer diferente, fica inferior. É o que eu falei, né? Não adianta você tentar inovar sem técnica. Porque aqui, olha a comparação dessa cena. Eles tentaram mudar ali o ângulo, né? Mas, cara, não tem como. Olha isso aqui. Como que um desenho estático, parado, pode passar mais movimento, mais ideia de movimento, mais vida do que um anime, tá ligado? Isso é bizarro, isso é inadmissível, na minha opinião. Isso é inadmissível, isso demonstra a incapacidade do estúdio da direção. Storyboard e cópia de mangá geralmente acontecem porque a produção está muito apertada e não dá pra fazer boards de verdade. Que nem eu falei, né? Um storyboard de verdade, ele vai sempre querer acrescentar, elaborar mais, né? Dar mais vida ou enaltecer o trabalho. Ou porque as pessoas envolvidas no storyboard só não são boas nisso mesmo. Eu acho que esse caso foi a segunda opção. Acredito na primeira opção, mas os créditos não ajudam a negar a segunda. De novo, o que foi falado já é que o pessoal não é tão capacitado. E é complicado, porque olha a diferença disso aqui, cara. É um simples quadrinho num mangá e poderia ter sido tão bem adaptado. Tem tantas ideias que você poderia fazer com isso aqui que chega a ser até um desperdício, né? Tipo assim, sei lá, como eu falei, a parte artística não é minha praia, mas imagina, sei lá, você vê ele entrando assim, aí você passa com a câmera girando ao redor desse coliseu, assim, dando close em alguns monstros, aí volta pra ele, sabe? Movimento, música, coloca mais impacto no caminhar dele. Porque é uma cena impactante, né? Então, tem diversas formas de você fazer isso. A única cena realmente boa foi essa aqui, como já era esperado também. Essa também é uma cópia direta do mangá. Até mesmo as expressões. A diferença é que essa teve um trabalho mais apurado na animação. Você vê que a única cena do episódio que teve mais animaçãozinha, né? Na expressão dela. E tipo assim, é uma cena simples, né? É uma cena de comédia que você vê que não demanda muito esforço. Até eu que não sou da área, posso perceber que isso aqui é muito mais simples de fazer do que, sei lá, essa ideia que eu dei aqui do Coliseu, né? Seria muito mais simples. Então eles conseguiram fazer isso. Que mais? É preocupante que, para uma estreia, a melhor cena de animação tenha 3 segundos de duração e o resto seja estático, copiado no mangá, ou muito mal animado, também copiado no mangá, como o Garou ainda andando, ou isso aqui.
Embora já esperado, tipo assim, eles animaram só o 4 frames do cachecol e o cabelo do Sonic mexendo, né? Se o padrão do anime for esse, teremos uma produção bem abaixo da média pela frente. A única incógnita será a ação, já que pelo menos ainda temos bons animadores no projeto, como o próprio Aoki, que até participou como animador dessa estreia. Então, aí a gente entra numa teoria, né, dos fãs que diz que eles estão guardando energias para cenas de ação, mas aí que tá, beleza, pode até que isso seja verdade. Mas até que ponto vale a pena, né, cara? Porque, tipo assim, você abrir mão, você prejudicar a obra toda para conseguir focar em uma meia dúzia de cena, será que isso compensa? Será que vale a pena? Será que não era melhor ter dado isso para um outro estúdio? Para um estúdio que tenha mais tempo e mais capacidade? Eu tinha falado para vocês do JC Staff no meu outro vídeo, e que ele era um estúdio competente para algumas coisas, mas o problema é que, pelo que eu vi, que o pessoal falou, ele tá muito sobrecarregado. Então não tem nem como você esperar muito. Mesmo que seja, sim, fosse excepcional. Que nem a Mapa, né? A Mapa adora fazer isso, pegar um monte de coisa e ficar se enrolando depois com os prazos, né? Aí é complicado também. Dito isso, veremos o que está por vir. Por agora, um episódio extremamente disfuncional. Não representa nem um pouco o que uma estreia deveria ter em qualidade. Boa sorte para equipe e fãs, pois será uma longa jornada. E eu concordo 100% aqui com Sakuga, vou até deixar um curtir aqui nos posts. E infelizmente é isso, cara. Se você é fã de One Punch Man, eu sinto muito. Esse episódio foi bem ruim, bem abaixo da média, tanto na questão de storyboard, direção, escrita mesmo, né, do material original que eles fizeram, que foi pouco, né, foi bem pouquinho. Mas enfim, é triste, mas acontece, né, a gente tem que lembrar que isso sempre acontece, sempre aconteceu. E o pessoal já tá falando de um remake, pedindo remake pra daqui 30 anos, sei lá. E é complicado, eu acho que... Eu não gosto de desanimar, de ser desanimador, mas ao mesmo tempo, a gente vê aqui o comentário das pessoas aqui no X, no Twitter. E o pessoal tem um pessoal que é otimista, né? Como eu falei, tentando focar nos pontos positivos, que é o que eu gosto de fazer. E tem um pessoal criticando o que tem pra criticar. Colocando os memes e falando, né? Tudo, mais ou menos tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Eu tentei resumir mais ou menos a opinião de todo mundo que eu vi por aí, né? Enfim, é isso. Esse é o estado de One Punch Man. É triste. Deveria ter muito mais, sabe? Tipo, na minha opinião, deveria ser muito mais do que isso aqui. Mas enfim, contem aí o que vocês acharam, se vocês estão acompanhando, assistindo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu gostei. E assiste esse outro vídeo aqui, que muito provavelmente você vai gostar também.